Evangelho de Lucas. Quem sente a presença de Deus neste lugar, diga glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo de número 15. Amém. Gostaria que você lesse comigo aí na sua versão. Eu vou ler aqui na NVI. Amém. E é um texto muito conhecido. Capítulo 15 de Lucas, Jesus ele fala 3 parábolas seguidas a respeito de algo que foi perdido e depois foi encontrado. E nós vemos aqui então a parábola do filho pródigo, a partir do verso 11. E o texto diz assim em Lucas 15, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Se algum irmão tiver com dificuldade, ajuda-lhe aí, se tiver alguma dificuldade de achar. Amém. Lucas 15, verso 11 em diante, diz assim: Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou, E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos naquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, viu o seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais então de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado dos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa para comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, se aproximou da casa, ouviu a música, viu a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho então se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este filho que esbanjou todos os bens com prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Eterno Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, pedimos: Espírito Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, ministra os nossos corações para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito com o objetivo de falar aos gentios, aqueles que não eram judeus. Ele traz uma ênfase muito grande na misericórdia e na salvação por meio de Jesus. Nós encontramos neste capítulo 15, como eu disse, essas 3 parábolas que falam de algo que foi perdido e foi encontrado, e talvez a mais conhecida delas seja a parábola do filho pródigo, a qual nós acabamos de ler. Nós vemos sempre ministrações que falam muito deste filho que pegou a parte dele da herança, foi para a terra longínqua, gastou tudo e voltou
reconhecendo o seu erro, e nós ouvimos também algumas vezes do irmão mais velho, que embora estivesse na casa do pai, não tinha uma mentalidade de um filho, mas sim de um empregado, e nós pouco ouvimos relatos a respeito do pai. O pai, ele aparece em alguns momentos da palavra, em algumas palavras ministradas, algum estudo mostrando a importância do pai. Eu gostaria nessa noite de falar contigo um pouquinho sobre a nossa necessidade. O tema dessa mensagem seria "É tudo o que eu preciso", ou "Tudo o que eu preciso", poderia ser este o tema, porque eu queria abordar este centro da mensagem, né, daquilo que realmente nós precisamos, amém? Então, para a gente passear um pouquinho nesse texto, a primeira coisa que eu quero lembrar com você sobre o filho mais novo. A Bíblia, ela fala de maneira muito direta que Jesus, ele aborda aqueles que estavam ouvindo, porque o texto começa dizendo assim, continuando ele, ou seja, a conversa não tinha terminado, nem na primeira nem na segunda parábola, mas Jesus continuava a dar a lição. Ele fala deste pai que talvez fosse um fazendeiro, um senhor de terras, porque havia muitas posses, havia servos, uma pessoa nessa condição, naquele tempo, somente uma pessoa que teria muitas posses. E nós vemos que este filho mais novo, talvez ele se sentisse aprisionado, algemado, limitado, talvez ele se sentisse como alguém que não teria oportunidade de desenvolver seus projetos, os seus planos pessoais, estando ali ao lado do seu pai. Então ele começa a falar com o seu pai, pedindo a sua parte da herança, algo que não era comum, porque herança vem através de um testamento a qual o testador está morto, amém? Então é algo que você recebe apenas após o óbito daquele que é dono da propriedade. E na verdade o pai olha para aquele filho, começa a ouvir então, e dentro da insistência dele, o pai resolve então repartir a herança. E o texto diz que repartiu entre eles. Nos dá também um fato de entender que o mais velho também recebeu já alguma coisa. Pode ser que não, pode ser que sim, mas o texto me dá implicitamente o sentido de entender isso. Quando diz o texto que dividiu entre eles, está aqui cada um a sua parte. Aquele filho mais novo, quando recebeu a sua parte, talvez para não deixar o pai chateado de cara, ou talvez para se preparar melhor, ou talvez por achar que foi inesperado, não sei, ele arruma suas coisas depois de algum tempo. Depois de algum tempo, então, ele se prepara, e o texto diz de maneira muito clara que ele vai para uma terra longínqua, com o objetivo de não ser visto, não ser reconhecido, porque alguém que se sente preso, algemado, limitado, quando tem a oportunidade de fugir, ele quer ir para um lugar onde não há mais nenhuma sensação de prisão, onde os limites, na verdade, não vão estar mais presentes. Então, querido, quando ele busca o pai, ele consegue aquilo que ele quer, ele está pensando assim, os limites que me foram impostos, a partir de agora eles não existem mais, eu posso seguir adiante, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Em que o filho mais novo se parece comigo, se parece com você? Ou se parece mais comigo, talvez nem tanto com você? Primeiro, muitas vezes nós também achamos que os limites que são impostos para nós são prisões, às vezes são algemas. É muito comum nós vemos, por exemplo, quando uma criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, ele vai ouvindo cada vez mais não, né? O não no vocabulário parece que ele está sempre presente, né? E nós achamos que muitas vezes esse não é ruim, achamos que o não é algo ruim de escutar, que não traz benefícios. E talvez, às vezes, nós nos rendemos a alguns pensamentos. Quando eu tiver minha casa. Quando eu sair daqui. Quando eu ganhar o meu próprio dinheiro. Aqui eu tenho certeza que ninguém nunca falou isso, né? Graças a Deus o povo, como eu disse outro dia, é santo. Como nós também parecemos com esse filho mais novo, nós também muitas vezes só se achegamos a Deus quando nós buscamos aquilo que nos é de direito, entre aspas. Deus, a tua palavra diz que eu sou herdeiro e co-herdeiro por Cristo, me dá. Deus, eu tenho direito, fala para mim, dá o que eu quero. Deus, a tua palavra diz que se eu pedir no teu nome, o Senhor vai dar. Aí a gente se aproxima, porque na verdade a gente está querendo, na verdade, é receber aquilo que a gente quer. E outra coisa que a gente se parece muito com esse filho mais novo, assim que somos abençoados, se afastamos do Pai.
A gente está passando por uma situação muito terrível. A gente se aproxima. Deus, eu preciso de um livramento. Deus, eu preciso de uma cura. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso que o Senhor libere teu favor sobre mim. Deus, eu preciso que o Senhor venha intervir nessa situação. Aí Deus, por misericórdia, vai e libera. E somos abençoados. Logo na sequência, nos afastamos. Quantos que já chegaram falando, pastor, ora que eu estou com dinheiro parado na justiça há tantos anos, tudo tal e tal. Deus vai abençoar, abre as portas, a pessoa recebe. Pouco tempo depois aquela pessoa se afasta. Pastor, eu estou passando uma enfermidade, é crônica, o médico já desenganou, diz que não tem jeito. Deus vem, derrama um milagre, cura. Pouco tempo depois aquela pessoa se afasta. Por isso que eu quero que você sempre lembre de uma coisa, que bênção não é sinônimo de salvação, milagre não é sinônimo de conversão, amém? São coisas diferentes, amém? E nós se parecemos muito com o filho, ou talvez mais eu se pareça com ele, com esse filho mais novo. Mas a Bíblia também fala do filho mais velho. Presta atenção, o filho mais velho, ele não saiu da fazenda, ele ficou todo o tempo na fazenda, trabalhando, realizando as suas tarefas. Ele não pediu herança para o pai, embora o texto me dê a entender que ele haja recebido a parte dele. Mas ele não pediu, ele estava lá. E quando ele soube que o seu irmão voltou, ele ficou revoltado. O texto diz isso. O coração dele se acendeu em ira. Talvez se ele pudesse chegar no irmão dele naquela hora, ele ia catar o irmão dele pelos ombros e dar um chacoalhão de uma maneira mais suave, né? Quase tirando o cérebro do lugar, né? Como alguém nervoso faz. Ninguém aqui fica nervoso, graças a Deus, né? E no que nós parecemos com esse filho mais velho? Presta atenção. A primeira coisa, e talvez aquela que dói mais, ele não queria perdoar o seu irmão. Afinal, ele não saiu da igreja, quer dizer, da fazenda. Eu saí da igreja, foi ele que saiu, porque eu tenho que perdoar. E a gente se parece muito, porque a gente faz o que numa situação dessa? A gente assume uma postura de juiz. Eu sou santo, ele não é. Eu estou perto de Deus, ele não está. Você já reparou como nós assumimos essa posição? Assumimos uma posição para querer definir o que é santo e o que não é santo, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que está certo e o que não está certo, se Deus aceita ou se Deus não aceita. Está parecendo que a gente é o mestre-sala. Você sabe quem era o mestre-sala? Era aquele que era o provador de vinho. Está parecendo que a gente faz isso para Deus, a gente tem que provar para ver se Deus aceita, né? Quando que Deus deu para mim e para você essa função? Quando que Deus deu para a gente um martelo de juiz? Deus nos deu, na verdade, querido, uma missão de aprender a amar apesar dos erros, dos fracassos. Não estou dizendo, querido, em nenhum momento aqui, que Deus nos manda aceitar o erro, que nos manda validar o pecado. Não, pelo contrário. Embora haja um momento de exortação, de confronto acerca disso, Deus nos ensina a amar. Há um tempo atrás eu encontrei com uma pessoa que se levantou contra mim de maneira muito feroz, há uns anos atrás. E até hoje eu nem sei porquê. E quando eu encontrei aquela pessoa, eu desci do carro, aquela pessoa estava na frente de uma loja, ela foi encostando para a parede. Ela foi encostando, ela foi fazendo assim. Porque eu fui na direção dela, cada passo que eu ia, ela ia mais para trás. Até uma hora que não tinha mais, era parede. Eu acho que na mente dele ele estava com medo de ser agredido. Medo que eu fizesse algo contra a vida dele, né? E ele foi afastando, eu fui na direção dele. Quando eu cheguei perto dele, eu abri os braços. Ô, querido, tudo bem? Que bênção te ver. Como está sua esposa? Como estão seus filhos? Tudo. Ele ficou gago até na resposta, assim, sem entender. Porque apesar daquilo que ele possa ter feito contra a minha vida, amado, já foi liberado perdão, eu já estou livre daquilo. Não... Amém? E eu não sei, vai saber lá na frente, Deus coloca a gente para caminhar junto. E aí? De repente a pessoa que você achou que era a mais pecadora do mundo e hoje não está aqui no meio, amanhã entra aqui, e aí o que você vai fazer? Você vai amar ou você vai ficar irado? O que ele está fazendo aqui? Não é digno de sentar nesse banco.
O banco é santo. O banco não vai para o céu não, amado. O banco vai torrar aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então nós parecemos muito com esse filho mais velho. Segunda coisa que a gente parece com ele. Ele diz que estava trabalhando como um escravo. Olha o versículo 29. Na íntegra. Ele respondeu para o pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens. A questão aqui, querido, não está no fazer. Mas por que eu faço? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu sou um diácono, uma diaconisa? Por que eu sou um músico, um cantor aqui na igreja? Por que eu faço parte do ministério de dança? Não tem a ver com o fazer, mas o porquê que você faz. Tem a ver com a intenção, tem a ver com a motivação. Nós não fazemos aqui para Deus olhar para a gente de um modo diferente, dizendo: esse é especial, aquele ali não. Esse porque está com uniforme azul é mais bonitinho, aquele ali não. Esse porque toca violão é mais legal, eu gosto mais dele do que aquele que não sabe tocar. Não, amados. Nós não fazemos. Se Deus nos deu algum talento é para servir. Se Deus nos confiar algum dom é para servir. Se Deus nos der alguma capacidade a mais é para servir. O texto diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. É colocar-se no mesmo nível, não acima. Não colocar uma postura daquele que está acima de tudo. Querido, Paul Winch, ele faz uma citação fantástica. Ele diz assim: o nosso problema não é a fraqueza, mas a falta de consciência da nossa fraqueza. Achamos que somos muito bons, achamos que somos muito capazes, e não é uma verdade. Outra coisa que nós se parecemos muito com esse filho mais velho. Ele chega e cobra o pai, no mesmo versículo 29, dizendo: mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E nós muitas vezes temos essa mesma ousadia: Deus, eu faço tanto, por que o Senhor não fez o que eu quero? Deus, eu fiz isso a vida inteira para o Senhor, por que o Senhor não faz aquilo que eu estou pedindo? Aí vem duas perguntas. Primeiro, será que realmente você fez para Deus? A segunda pergunta: você entende que a soberania pertence a Deus? É algo para nós refletirmos, amém? Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer para você me ajudasse a responder: em que os dois filhos são diferentes? Em que o filho mais novo é diferente do mais velho? Em que o filho mais velho é diferente do mais novo? Posso responder? Em nada. Em nada. Para os dois, o pai é um meio para alcançar aquilo que eles querem. Seja aquele que saiu, ou seja aquele que ficou. Nenhum dos dois falou: eu quero estar com o pai. Um queria a parte da herança, outro queria o cabrito. Está me entendendo, amados? E às vezes a gente se parece muito. Então a gente precisa entender algumas coisas. Acompanha comigo. Primeira coisa, e eu quero que você grave isso: Deus é pai. Você pode repetir? Deus é pai. Isaías 64, verso 8, o profeta disse: contudo, Senhor, Tu és o nosso pai, e nós somos o barro. Tu és o oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Como pai, todo pai estabelece limites para a segurança dos seus filhos. O nosso pai, ele estabelece limites que são para o nosso bem. Estar servindo a Deus é ser livre? Sim, mas também é ser preso ao seu amor, aquilo que nos conduz a um propósito maior. O pai, querido, ele tem a função de amar, e o nosso pai nos ama. O amor de Deus foi tão grande por mim e por você, que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Nós gostamos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, morreu na cruz. É uma prova de amor? Não há uma prova de amor maior. Charles Spurgeon diz que a cruz é o último argumento de Deus. Isso é fantástico, porque é amor.
O pai orienta. Quantas vezes Deus orientou o povo: não faça isso errado, se você fizer certinho, se você me obedecer, se você não se render a ídolos, se você não se misturar com os povos, olha, eu vou estar com vocês, eu vou fazer a sua geração ser uma posteridade abençoada, a bênção vai repousar sobre você, sobre as gerações posteriores. Aí vai o povo e faz coisa errada. Vem Jesus declarando de maneira muito direta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um versículo auto-explicado. Não tem um segundo caminho, não tem uma terceira via, não tem um atalho, é apenas um caminho. Não precisa nem explicar sobre isso. Mas o homem procura outros caminhos. E alguém diz assim: tudo leva a Deus. Não, amados, a única coisa que leva a Deus é Jesus. É o único caminho. Amém? Então, querido, o pai também exorta. Faz parte da paternidade exortar, chamar a atenção para corrigir o caminho. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios 3, rapidinho. Provérbios 3. Eu quero ler com você o verso 11 e o verso 12. Olha o que Salomão escreve a respeito da exortação, da correção, da repreensão. Provérbios 3, verso 11 diz assim: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz com o filho a quem deseja o bem. É função da paternidade. Nenhum pai corrige o filho por ódio, por rancor, não, mas querendo o bem. Nenhum pai diz sim para tudo para o filho. Tem sim, tem não. Amém? Tem hora para tudo. Hebreus 12, verso de número 11. Se você for rápido aí no endereço, você pode abrir comigo, se não ouça. Hebreus 12, no verso de número 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ninguém fica contente de receber repreensão. Eu nunca vi ninguém chegando aqui na igreja: pastor, ora por mim porque eu ainda não fui repreendido hoje, eu quero que alguém venha me repreender. Ninguém mandou uma mensagem para mim no zap: pastor, intercede por mim porque ninguém chamou minha atenção essa semana ainda. Eu estou até estranhando, né? Mas quando você recebe, seja quem for, eu não gosto também, você também não deve gostar. Recebe uma chamada, querido, porque toda chamada de atenção significa que você errou em algo. E para você admitir que você errou, para você dar o braço a torcer, uma linguagem mais popular, você tem que quebrar o seu orgulho, quebrar a sua vaidade. E isso às vezes é complicado para o ser humano. E isso começa a ser mais evidente quando você começa a amadurecer mais. Amém? Quando amadurece, você fica turrão dizendo que não errou. Você sabe que errou, mas não admite que errou, né? Nenhum casal acontece isso, né? Os casais aqui são bem equilibrados já, né? Todos os casais não têm dificuldade de admitir os erros, né? Todo mundo... Mas presta atenção na continuação do versículo 11 de Hebreus 12. Ele diz assim: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha o texto: aqueles que por ela foram exercitados. Você se exercita para quê? Para alcançar algo que está sendo buscado. Um corredor se exercita para aumentar o seu tempo, a sua capacidade física de suportar o tempo da prova ou a velocidade da prova. O atleta de futebol se exercita para ter mais habilidade, trabalhar os fundamentos. O atleta de vôlei é a mesma coisa, de basquete é a mesma coisa. O nadador, ele se exercita para conseguir ter mais chegadas de maneira mais rápida, economizando tempo. Ou seja, todo mundo que é exercitado, que se exercita em algo, está com um foco em algum lugar. Aqui o texto está dizendo que a repreensão, ela tem o propósito de nos exercitar, a ponto de nos amadurecer para viver o fruto daquela repreensão, daquilo que foi chamando a atenção, daquilo que eu não gostei de ouvir naquele primeiro momento, mas que depois de repente você vai falar aquela famosa frase: ah, se eu tivesse escutado, né? Alguém já disse essa frase aqui? Ah, se eu tivesse escutado meu pai. Ah, se eu tivesse escutado a minha mãe. Ah, se eu tivesse escutado o pastor. Ah, se eu tivesse escutado a Deus. A gente não sofreria tantos prejuízos na vida, né? Amém?
Mas dá tempo ainda de mudar, amados. Dá tempo ainda de melhorar. Amém, amados? A segunda coisa que nós precisamos entender, querido, que Deus é Pai independente da resposta. O Pai não é mais Pai ou menos Pai, dependendo da resposta que Ele dá. Teu Pai não é mais seu Pai quando Ele diz sim para tudo que você quer. Teu Pai não é menos Pai, menos seu Pai, quando Ele diz não. Amém? Então entenda, querido, grava isso na sua mente. Porque eu lembro quando eu era criança, tinha a idade do Christian, lá 6, 7 anos, lá, e tinha alguma coisa na escola. Eu lembro que às vezes eu tinha que pedir alguma coisa para o meu pai, e eu tinha medo de pedir as coisas para o meu pai. Eu ficava rodeava para um lado, rodeava para o outro, tudo. O que é, menino? Fala uma vez. E eu nada. Tá. Até tomar coragem para falar, né? Tinha um medo para falar que só Jesus, e depois quando eu falava, ele já dava a resposta. Às vezes era sim, às vezes era não. E às vezes era espere. E é isso que nós temos que gravar. Se Ele diz sim, Ele é Pai. Se Ele diz espere, Ele é Pai. Se Ele diz não, Ele é Pai. Em Lucas 11, a partir do verso 11, Jesus declarou assim: qual pai entre vocês, que se o filho pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês apelar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Presta atenção no texto. Não está dizendo assim, dará o que você quiser. Está falando dará o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? E aqui é o Espírito Santo mesmo. Você pega lá do grego, ele está se referindo diretamente ao Espírito Santo mesmo, que ainda haveria de ser derramado. Mas por que, querido? Deus como Pai, a primeira coisa, não vai fazer menos do que um Pai humano, vai fazer sempre dali para mais. Segundo, Ele dá o Espírito Santo porque o Espírito Santo nos ajuda a alinhar os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que almejamos com aquilo que Deus espera de nós. O Espírito Santo nos dá a capacidade de discernir quando damos ouvidos a Ele, daquilo que é melhor, daquilo que não é. Você só toma uma direção errada quando você decide tomar a direção errada, porque o Espírito Santo te alertou que não é aquela direção que você deveria tomar. Então quando você decide tomar, não foi por falta de aviso. Amém? Então Ele dá o Espírito Santo como Pai maravilhoso para nos orientar. E a terceira coisa, querido, Deus é Pai e Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente. O filho mais novo só entendeu isso quando chegou no fundo do poço, quando acabou o dinheiro, quando veio a fome, quando ele estava trabalhando para uma pessoa que criava porcos, quando ele tinha fome e não tinha nem condições de comer a comida dos próprios porcos lá. Ali ele entendeu o valor de estar perto do Pai. O mais velho só compreendeu isso quando a cegueira caiu, porque ele estava lá todo o tempo, mas não enxergava aquilo que era óbvio. E o próprio Pai fala: tudo que eu tenho é teu. E o que nós aprendemos com isso, querido? Presta atenção. Primeiro, Deus não é um meio para você conseguir o que você quer. Deus não é um meio para eu conseguir o que eu quero. Você consegue entender isso? É a primeira coisa. Nós não estamos aqui nessa noite para conseguir o que nós queremos. Nós estamos aqui para prestar o nosso culto a Deus, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é maravilhoso, para declarar que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Você não saiu da sua casa para chegar para Deus: Deus, eu vim, agora pode me dar. Você não devolve o seu dízimo para falar: Senhor, eu sou dizimista, agora derrama aí a bênção dos céus que está escrito na tua palavra e eu quero ver minha conta bufando. Não, amados. Deus não é o meio para conseguir o que nós queremos. Ele bem sabe as nossas necessidades. E como bom pai, Ele abençoa seus filhos. Hoje, por exemplo, eu saí com a pastora na quitanda, tudo, vi que o Cristo estava meio tristonho, essa coisa de não brincar com criança, tudo. Eu sei que ele gosta daquele ovinho lá, que é caro, parece um ovinho de ouro, né? É Kinder Ovo. Aí compramos lá o ovinho, levei para ele, o sorriso dele foi lá na orelha. Ele pediu? Não. Ele precisava? Não. Mas eu, como pai, vi que ele estava meio tristinho lá, e é para mim uma alegria poder vê-lo alegre. Você está entendendo espiritualmente? Então nós temos que entender: Deus não é um meio, mas embora Ele não seja um meio, Ele conhece as nossas necessidades, como também conhece os nossos desejos, os anseios do nosso coração. Amém? Segundo, querido, preste atenção: o filho tem sim direito? Tem, mas também tem deveres. Isso é igual para todos.
E é uma promessa que é para a nossa geração e para as vindouras. Atos 2, verso 39. Pedro pregando disse: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, e para todos quanto o nosso Deus chamar. E isso de igual modo, em Efésios, Paulo fala no capítulo 2, verso 17: ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz para vocês que estavam perto. De igual modo para todos. A questão é que a nossa geração, querido, tem buscado aquilo que o ouvido gosta de ouvir. Tem buscado não a face do Senhor, mas buscado as mãos do Senhor. E sem perceber tem se afastado de Deus. Abra sua Bíblia comigo, eu prometo que eu já estou acabando. No livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Prometo que eu já estou acabando, querido. Presta atenção. Deixa Deus continuar falando com você. Amém. É interessante porque aqui tantos anos atrás, quase 2000 anos atrás, Paulo está falando com a igreja da Galácia, algo que parece que está acontecendo no ano de 2021, Alessandro. Ele está falando lá atrás, mas parece que está acontecendo hoje. Parece que ele escreveu essa carta agora há pouco antes do culto. Parece que a gente estava fazendo um louvor, ele estava escrevendo e eu vou ler agora. Olha o que ele diz, capítulo 1 de Gálatas, a partir do verso 6. Ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Presta atenção no verso 8. Como que Paulo começa? Paulo começa dizendo assim: ainda que nós. O que ele está falando? Eu e os obreiros. Se nós aqui também, que estamos pregando para você hoje, estamos fazendo tudo certinho, se nós nos corrompermos, se nós pararmos de pregar aquilo que é a verdade, aquilo que é puro, aquilo que está dentro do evangelho de Cristo, aquilo que é verdadeiro, seja nós ou seja qualquer outro, seja amaldiçoado. Você pode ter conhecido alguém na sua vida que foi uma bênção na sua vida um período, mas se porventura aquela pessoa começou a se desviar do evangelho que é puro, do evangelho que é verdadeiro, querido, se afasta, corta esse relacionamento, ora por ele, mas não caminha mais junto, para não começar a mexer com a sua cabeça e começar a te influenciar. O texto é claro, havia pessoas aqui perturbando, tentando influenciar, e Paulo começa dizendo assim, do absurdo, da falta de fundamento da fé, de pessoas que haviam conhecido a Cristo, tinham aprendido acerca desse evangelho, mas que estavam sendo levados por uma corrente tão fraca e abandonando, deixando, porque o que Paulo pregava é para nós morrermos para nós mesmos e vivermos para Cristo, para nós abandonarmos o pecado, um evangelho que fala de cruz, renúncia. E de repente estava sendo falado: olha, se você vier aqui você ganha herança, ó, se você vier aqui tem cabrito. Está conseguindo entender, amados? Semelhante aos filhos do fazendeiro, querido, muitos querem herança, ou muitos querem cabritos, e acaba abandonando. Parece que ninguém quer o pai, querido. E o ponto central da história que eu quero que você entenda é que nós precisamos do pai. Nós não precisamos da herança, nós não precisamos do cabrito, nós precisamos do pai. Ele é dono de tudo. Charles Spurgeon, ele morreu em 1854, ele foi considerado o príncipe dos pregadores, porque ele pregava de uma maneira muito impressionante, algo à frente da sua época. Ele pregava fazendo assim o que nós fazemos hoje, analogias e tudo mais, e foi um homem que impactou a sua geração, que fez Londres ficar agitada. Era uma pessoa que veio depois de John Wesley e outros pregadores. Até a palavra na história fala que a Inglaterra nunca ficou tão agitada quanto naquele tempo que Spurgeon pregava o evangelho. E ele levou muitas pessoas a Cristo, que ele escreveu muitos livros, mas morreu muito cedo, 50 e poucos anos, ele faleceu. O Senhor o levou para ele, Deus tocou a trombeta e falou: vem que é meu, né? Ele foi lá para ajudar no exército do céu, querido. Mas ele escreveu algo interessante, ele diz assim a respeito do evangelho, e isso é tremendo, querido. Quando eu li isso aqui, meu coração
pulava, porque é aquilo que nós acreditamos. Ele disse assim: busque o evangelho que rasga, que faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. Busque o evangelho que mata o seu eu. Como nós precisamos, querido, buscar um evangelho assim. Querido, nos capítulos 12 a 17 do evangelho de João, Jesus começa uma conversa com seus discípulos. Se você pegar do capítulo 12 ao capítulo 17, Jesus fala de Deus, o chamando de Pai, quase 50 vezes. O que Jesus queria mostrar para os discípulos? É que ele queria revelar a intensidade do relacionamento dele com o Pai. Ele queria plantar e incendiar o coração dos discípulos sobre a necessidade deles desenvolverem um relacionamento intenso com o Pai. Não com aquilo que o Pai faz, não com aquilo que o Pai dá, mas com aquele que é o Pai, o Abba Pai, nosso Paizinho querido. E nós precisamos desenvolver, querido. Salmo 145, verso 18, o salmista escreveu que ele está perto de todos que pedem a sua ajuda, de todos que clamam com sinceridade. E lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 1, na versão da Bíblia, nova tradução linguagem de hoje, a palavra diz assim: vejam como é grande, 1 João 3,1, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, somos filhos de Deus. Querido, preste atenção, eu vou encerrar aqui. A primeira coisa que você precisa guardar: você não é empregado, você não é escravo, você é filho. Aquilo que você faz, você deve fazer por ser filho. Em casa, às vezes a gente está lá se ajudando, que eu e a pastora, nós temos uma forma de levar que nós se ajudamos. Ela cozinha, eu cozinho. Ela lava a louça, eu também lavo. Amém? Ela lava roupa, eu também lavo. Ela estende roupa, eu também estendo. Ela recolhe roupa, eu também recolho. Você está me entendendo, amados? E às vezes a gente está lá recolhendo roupa quando chega da rua, tarde, tudo. Eu falo: Cris, vem ajudar. De novo. Eu falei: filho, aqui todo mundo trabalha. Não é uma imposição, mas é porque aquilo faz bem para a casa. Vamos trazer para o reino. O que nós fazemos é para o reino. Como filhos de Deus, fazemos para o Pai. Só na igreja? Não, a Bíblia fala que se você estiver trabalhando lá no seu trabalho, você deve fazer bem feito. Como a quem? Como ao Senhor. Se você é empresário, trabalha ali, prestador de serviço, profissional autônomo, você deve fazer como ao Senhor. O seu cliente é a representação. Amém? Você deve fazer como o Senhor, você é filho. A segunda coisa, querido, aquilo que você faz, você não faz para Deus, você faz com Deus. Embora aquilo que você esteja fazendo é para a glória dele, você está fazendo com Deus. Ele vai te capacitando, ele vai te orientando, ele vai te dando as direções. Amém? Terceiro, querido, e é mais importante para você que é filho. Tem alguém aqui que é filho? Amém. Você errou? Sim. Você pensou em desistir? Sim. Você desanimou em algum momento? Sim. Mas você está aqui. E da mesma maneira que o pai avistou o filho e correu ao encontro dele, Deus está assim, querido, para você. Falando: vem, porque Ele é tudo que você precisa, querido. Ele é tudo que eu preciso. Que nós precisamos então ir a Ele, apenas isso. Você quer ir a Ele, querido? Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quer, se você deseja, se você entendeu que você não precisa buscar herança, se você não precisa buscar carneiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, querido. Sabe aquela canção Eu Te Vejo em Tudo? Amém? Esse pessoal do louvor aí, se vira aí. Você feche seus olhos. Eu quero que você ouça a minha voz um pouquinho. Segura só um pouquinho, Bia. Eu quero orar por você, querido. Você que pensou em desistir. Você que desanimou.
Talvez você tenha até dito assim: eu vou lá hoje para ver o que Deus fala. E Deus já estava falando com você, mas você foi teimoso e veio com essa ideia. Você que errou, e errou feio, e sabe que pisou na bola. Eu quero que você aí no seu lugar, toda a igreja está de olhos fechados, aí no seu lugar, eu quero que você levante suas mãos aos céus. Não perante o pastor, mas perante Deus. Porque embora você tenha errado, embora você tenha pensado em desistir, embora você tenha pensado em parar, embora você ficou pensando se ia vir no culto hoje ou não, ficou olhando o espelho, foi até o portão, ficou olhando o celular, pensando: vou, não vou. Você está aqui. Você está aqui. E Deus está com os braços abertos, querido. Com os braços abertos para te abraçar nessa noite. Como o pai correu ao encontro do filho, como o pai o abraçou e o beijou. Deus não está nesse momento preocupado, querido, com aquilo que você treinou para falar, com aquilo que você quer falar, com palavras bonitas. Deus está que nem o pai, abraçando, beijando, falando: traz uma roupa nova para o meu filho, traz a melhor veste para ele. Você não pediu, mas ele sabe que você precisa. Você não pediu, mas ele sabe que você precisa desse abraço, ele sabe que você precisa dessa palavra, ele sabe que você precisa desse alimento, ele sabe que você precisa ouvir que ele te ama, que ele te recebe. Senhor Deus, nós oramos neste momento por essas vidas, Senhor, que estão com as mãos levantadas nessa noite. A Tua palavra, Deus, nunca volta vazia, mas, Pai amado, eu tenho certeza que nessa noite, nesses corações, ó Pai amado, foi algo impactante, foi algo pessoal, foi algo íntimo, porque muitos aqui, ó Pai amado, estavam órfãos. Muitos aqui tinham uma mentalidade de órfãos, que estavam abandonados, que estavam sozinhos, que não tinha ninguém por eles. Mas nessa noite lembraram ou descobriram que tem um pai de amor, um Abba Pai, paizinho querido. Muitos estavam preocupados com o dedo da acusação, com as palavras de condenação, mas nessa noite ouviram a respeito de um pai que diz: vem, vem. E nós oramos por essas vidas, Senhor, que estão com as mãos levantadas, porque entenderam esse chamado. Estes que estavam longe, mas voltaram hoje. Estes que estavam perto, mas ainda não tinham entendido. Estavam perto, mas ainda não haviam compreendido, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, todos eles, aqueles de longe, de perto. E o Senhor está recebendo a todos como Pai de amor. E eu peço, Espírito Santo, fortalece o coração deles, traz novo ânimo, renova as forças. Traga, Pai amado, para eles um novo tempo em Ti. Que em nome de Jesus, ó Pai amado, as circunstâncias que os rodeiam não sejam mais fortes do que aquilo que está diante deles, que é o próprio Senhor, guardando e livrando de todo mal. Que eles possam Te ver em todas as coisas, Pai, dar ouvidos à Sua voz, que possam desfrutar, ó Pai amado, pois nós temos certeza, Pai, que a misericórdia e o perdão deu para aquele jovem uma nova chance. Mas nós também temos a certeza, Pai, que a graça promoveu uma festa, e nessa noite o céu faz festa com aqueles que voltam para Ti.